Neste vídeo, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre consistência sob a ótica do beisebol em sistemas distribuídos. Vamos então analisar os requisitos de leitura para os participantes na aplicação de beisebol. Como primeiro participante, vamos então entender o scorekeeper, que é responsável por manter o score, o placar do jogo, justamente escrevendo o placar no armazenamento chave-valor. Então podemos nos perguntar que tipo de consistência o scorekeeper ele vai requerer para a sua operação. Vamos então na parte inferior do slide ver o pseudocódigo do scorekeeper. Então, no caso, para atualizar o placar do visitante, ele precisaria ler o valor do placar do visitante, incrementar de 1 e escrever. Então, podemos entender que o scorekeeper ele vai precisar ler o dado mais atual, justamente o dado que foi imediatamente escrito antes de adicionar uma unidade e produzir o novo placar. Com isso, nós podemos concluir que o scorekeeper ele não precisa justamente realizar leitura com consistência forte. Por quê? Porque justamente ele é a única pessoa que vai atualizar o score. Então, dado que nós temos no nosso cenário, ele é o único cliente que vai poder escrever, então seria suficiente para ele uma consistência read my write, onde garantidamente ele, numa próxima operação de leitura, ele vai obter como retorno o valor mais atual escrito por ele. Por que não um mecanismo de leitura de consistência forte? Porque isso requereria que o sistema ele iria assumir que algum outro cliente em algum outro local ele poderia atualizar o dado, e isso não é verdade. Nesse contexto, o sistema então ele deveria acessar a maioria dos nós a fim de garantir que o dado que foi recentemente escrito ele vai retornar justamente na operação de leitura. E isso implicaria em um alto custo computacional, sendo que não é necessário, dado que nós garantimos que o scorekeeper ele é o único cliente que vai escrever os dados. E por que justamente o read my writes? Porque o sistema ele simplesmente vai precisar registrar o conjunto de writes que foram justamente executados pelo scorekeeper, e quando o scorekeeper realizar uma operação de leitura, ele justamente deve encontrar um servidor que garantidamente tenha recebido todos aqueles writes. Vamos então ver os requisitos para o juiz, o árbitro do jogo. No beisebol, o árbitro do jogo ele possui um papel bastante interessante e diferente daquele, por exemplo, do juiz numa partida de futebol no Brasil. Então, o juiz, umpire ou referee, ele de fato ele não se importa, ele não precisa registrar o placar atual do jogo. A única exceção acontece depois da metade do nono round. Então, na parte inferior, nós podemos ver qual é o pseudocódigo para o juiz. Se estivermos na metade superior, na metade final do nono round, então nós teremos que ler o placar dos visitantes, ler o placar do time da casa, e se o placar do visitante for inferior ao placar do time da casa, então o árbitro vai encerrar o jogo declarando a vitória do time da casa. Então, apenas no nono round, o árbitro ele vai precisar ler o valor mais recente. Então, dessa forma, para receber o dado mais atualizado, o árbitro ele deve sim executar uma operação de consistência forte. Deixo uma pergunta para você. Uma consistência bounded stale seria suficiente? Reflita. Dando prosseguimento, vamos então ver os requisitos para um repórter de rádio. O repórter de rádio, justamente, ele vai periodicamente, por meio da sua estação de rádio,
anunciar para os seus ouvintes os scores dos jogos que estão em progresso ou que justamente tenham completado. Então, temos um cenário em que não há nenhum prejuízo caso o repórter ele informe um score que não está totalmente atualizado. Então, qual seria o pseudocódigo para o repórter de rádio? Na parte inferior à direita, nós podemos ver. Ele teria que ler o score dos visitantes, depois ler o score do time da casa e reportar os dois scores. E, por exemplo, a cada 30 minutos, ele vai repetir esse procedimento. Então, uma consistência eventual, ela não se aplica nesse contexto, por quê? Pois justamente uma consistência eventual pode retornar scores que nunca existiram. Então, isso sim traria um prejuízo para o cliente, para os ouvintes. Além disso, uma leitura que seja prefixo consistente, ela não é suficiente. Por quê? Porque na primeira leitura, o repórter do rádio poderia ler o score 2-5 e 30 minutos depois ler o score 1-3. Por que isso aconteceria? Deixo para que você reflita como que poderia ocorrer essa condição. Então, quais seriam duas soluções para esse problema? A primeira delas é garantir uma monotonic read em conjunto com um consistente prefixo. Dessa forma, nós garantiríamos que nós só reportaríamos valores que realmente existiram por meio da consistência prefixa e que nós só leríamos valores crescentes no tempo, garantido pelo monotonic read. Ou então poderíamos ler o bounded staleness, onde justamente nós poderíamos configurar que o tempo de staleness seria aproximadamente 30 minutos. Bem, dando prosseguimento, nós temos o escritor do jornal da matéria de esporte. Então, ele deve garantir que ele vai reportar o valor correto final para o jogo. Então, ele gostaria de obter o efeito de uma consistência forte quanto à leitura, mas ele necessariamente não precisa pagar aquele custo. Então, qual seria o pseudocódigo do escritor do jornal da seção de esporte? Ele faria alguma outra coisa, como, por exemplo, beber uma cerveja, fumar um cigarro e ficaria ali, até que posteriormente ele iria sair para jantar. Então, ao ler o jornal no jantar, ele iria ver o placar. Então, na manhã seguinte, ele iria escrever uma matéria elogiosa, ressaltando os momentos mais interessantes do jogo. Então, o escritor, ele sabe que ele deve justamente gastar 1 hora depois que o jogo tiver acabado, e então ele vai ter certeza que o jogo está acabado e ele pode realizar uma leitura. Então, nesse contexto, se nós esperarmos, por exemplo, 1 hora, nós podemos então lançar mão do bounded staleness, justamente com um bound de 1 hora ser suficiente, pois se o jogo encerrou às 5 horas da tarde e esse escritor ele fizer uma leitura bounded staleness com 1 hora às 6h30, então ele vai ler um valor justamente atual do fim do jogo. E temos também o papel do estatístico, que ele vai ser responsável por manter o registro das estatísticas para os times e os jogadores individuais, como, por exemplo, quantos acertos, quantas bolas fora o time teve, quantas bolas foram rebatidas por cada jogador e assim sucessivamente. Esse estatístico, ele deseja ter certeza que vai obter o score final. Então, ele de fato precisa obter uma leitura consistência forte. Porém, assim como o caso do escritor, se ele esperar algum tempo após o jogo, então ele pode lançar mão de um mecanismo bounded staleness. E qual seria então o pseudocódigo?
ilustrado na parte inferior à direita. Ele vai esperar até o final do jogo, vai ler os placares, vai ler a estatística e vai escrever. Além disso, quando lê a estatística atual para aquela temporada, o estatístico ele deseja também uma consistência forte. Porém, nós sabemos que provavelmente aquele estatístico é a única pessoa que vai escrever aquele valor na unidade de armazenamento. Então, o estatístico ele pode utilizar read my writes como garantia justamente na segunda operação de leitura, ilustrada no pseudocódigo como read season hyphen runs. E como último papel nós temos o Stat Watcher, que é justamente uma pessoa que periodicamente vai ler, verificar aquelas estatísticas. E então, eles estariam satisfeitos com a consistência eventual. Não há nenhum prejuízo para aquele curioso, digamos assim, em ler uma informação defasada. Então, qual seria o seu pseudocódigo? Ele lerá a estatística, discutirá com os seus amigos na academia ou até mesmo no trabalho e no dia seguinte ele vai repetir esse procedimento. Então, com isso, chegamos à conclusão. E esse artigo ele é bastante interessante porque ele mostra que justamente cada participante ele estaria totalmente satisfeito com uma consistência forte. Porém, a dependendo do papel que o cliente vai desempenhar no nosso sistema, nós podemos relaxar a consistência forte e prover um tipo intermediário de consistência, justamente melhorando a performance e a disponibilidade do sistema quando comparado à consistência forte. E então, clientes diferentes eles podem desejar e obter diferentes consistências, até mesmo quando estiverem acessando o mesmo dado. Então, é interessante que os clientes, no momento de realizar uma leitura, a API, o middleware, o sistema, ele forneça para o cliente uma indicação de que tipo de consistência pode se obter. E, por fim, sugiro como leitura o paper, que é de 2013, que justamente foi discutido nesses vídeos. É um paper pequeno de aproximadamente 8 páginas apenas. Muito obrigado!